Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Seu Foguetão. Mais uma vez estamos aqui trazendo um conteúdo riquíssimo, falando sobre inovação, tecnologia, gestão, liderança, vendas, brand e com uma pitadazinha de uma resenha com o meu amigo de fé, meu irmão camarada Ricardinho Sá. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Ricardinho. Você está bem, querido? Tô bem, querido. Como você está neste Melhor agora que episódio estou com você. 134? Você está bem? Tudo bem. Vamos Tudo certinho. nessa! Vamos nessa. Roda a vinheta. Fala, turma, estamos de volta e antes de mais nada, agradecer mais uma vez o oferecimento deste episódio ao Clube. Clube, uma empresa especialista em ter ousadia para quebrar padrões, especialista em desenvolver experiências indescritíveis, inesquecíveis, experiências inimagináveis quando se trata de eventos festivos, esportivos e congratulações sociais, Ricardinho Sá. Congratulações sociais. Gostou desse? Eu Não acho que existe você não. trouxe Bota hoje. no chat. Você trouxe hoje Bota isso no aí. GPT, papai. Congratulações sociais, senhoras e senhores. Existe? Congratulações sociais. Acho que é tipo parabéns, né? É. Sei lá, meu. Celebrações, Será que eu- congratulações. Sabe um negócio que eu nunca mais... Meu vocabulário ficou rico durante a pré-entrevista com o nosso convidado de hoje, Cardinho. Justo. Eu ainda insisto na ideia de que deveria se ter um backstage pass Vai ter, para os episódios do Foguete Sem Ré. vai ter. E cobrar Com caro. certeza, e cobrar caro. Cobrar porque caro. O aprendizado está no backstage. É verdade. Está no pré-episódio. Turma, Isso é como verdade. vocês sabem, inclusive, se você ler esse QR Code que está na sua tela, ou clicar neste link que está na descrição deste vídeo, você vai poder ter acesso a um ambiente digital para conseguir, né, Ricardinho, participar de um evento assinado pelo clube. Sem né? dúvida. Só clicar no link, ler o QR Code e tal. Lembre-me qual é o próximo. Hã? Qual é o próximo? Próxima loucura, nós Próxima temos loucura. Sarauzinho dia 20 de dezembro. Sim. Bota na sua agenda. Sim, senhor. Nós temos o lançamento da Só Sei Que Foi Assim, nova label do clube, Sim, sim. né? Provavelmente nas próximas semanas iremos lançar as 2 datas da Weekend Run, que inclusive aconteceu no sábado passado. É ano que vem, né? 2 datas já? É claro, com Caramba, certeza, meu. papai. O jeito que foi, merece 2. É Qual foi? verdade. Próxima Weekend vai bater 5.000 pessoas. Vamos embora. Tivemos 2.000 atletas correndo no último sábado, dia 6 de setembro. Estamos gravando esse episódio no dia 11 de setembro. E, meu amigo, realização inimaginável, assim. Incrível, incrível. Foi um negócio bonito. Porreta. Hila Que gostou, legal. não gostou? Gostou, velho. Gostou. Ela voltou realmente muito encantada com a estrutura do evento, a ideia também, o percurso. Ela disse que foi muito interessante. O desenho do percurso é interessante também, né? Quando você vê o pessoal pegando o Strava depois ali, olha o percurso que você fez aqui. É. Ficou legal. Dá pra desenhar um coelhinho, né? Um coelhinho, né? É. E ano que vem eu acho que dá pra colocar uma do primeiro semestre ou uma do segundo semestre. Jogue duro. Turma, vamos nós. Cara, quando eu escuto a história de uns caras assim, como o nosso convidado de hoje, principalmente sabendo que esse cara é sergipano e que tudo isso tá sendo feito e construindo, saindo de Sergipe, eu tenho 2 pensamentos. Um é um tanto quanto egoísta. Por quê? Porque meu peito chega a ficar quentinho, assim, de orgulho de fazer parte desse ecossistema, né? E de ser sergipano, né? Porque
realmente a história desses caras é para se orgulhar. E segundo pensamento que eu tenho é que a história desses caras é a grande demonstração, é uma das grandes demonstrações da força, bravura e riqueza do nosso Estado. A tecnologia que esses caras desenvolveram e a história que esses caras estão construindo, ela poderia ter nascido em qualquer lugar do mundo, mas ela nasceu em Sergipe. Isso é para certificar e para combater, inclusive, nossa síndrome de pequenez, nossa síndrome do cachorro vira-lata, que tanto a gente fala aqui no Foguete, né, Ricardinho? Tanto a gente comenta. Dá sim para construir coisas internacionais, coisas globais, coisas universais, saindo de Aracaju, Sergipe, saindo do menor estado da Federação Brasileira. Hoje a gente vai bater um papo com um cara que lidera uma solução, uma empresa de tecnologia que ganhou de destaque no Web Summit. O Web Summit, para quem não sabe, é o maior evento de tecnologia do mundo. Ele é realizado em Lisboa, porque esses caras apresentaram um aplicativo voltado para a saúde de pessoas com diabetes. Hoje a gente vai falar com um cara que é médico, que é empreendedor e está como CEO da Look Inside, uma startup sergipana pioneira em tecnologia médica. Essa startup ela criou uma solução chamada AFoot, serei corrigido com certeza, que é um software inovador para triagem de risco do pé diabético, usando inteligência artificial, usando a câmera do celular. Um software que usa inteligência artificial e a câmera do seu celular, do meu celular, para fazer a triagem de risco do pé diabético. Nós iremos conversar com o médico Hermílio Carvalho, sergipano, mas antes de mais nada, e acredito, meu amigo, e tenho certeza pelo que a gente conversou antes, que é a sua maior função, ser o marido da dona Jéssica e o pai do Hermílio Filho. Senhoras e senhores, uma salva de palmas. Seja bem-vindo, meu brother. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo. É um prazer estar por aqui, Bruno. Pergunta que não quer calar. Sem roteiro, sem repertório, sem cola. Você é médico ou você é empreendedor, velho? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E estamos respondendo também com a Luxari. Cara, como a gente tava falando, né? Eu acho que ser médico tem várias partes de ser médico, né? Você pode ver a parte médica da profissão. Não, o cara tá com registro no CRM, é médico. Você pode ver o cara se formou em medicina, o cara é médico. Beleza. Você tem a parte profissional, a parte acadêmica, mas eu acho que tem uma parte muito importante que é a parte espiritual da coisa. E assim, essa parte espiritual, ela existe hoje, sempre existiu, e sempre vai ter o chamado de ser médico, que nada mais é do que você aliviar o sofrimento humano associado à doença, usando aquilo que você tem de conhecimento, de habilidade e de experiência. Então assim, eu acredito que isso não muda. Espiritualmente sempre é uma coisa de ser médico, e empreendedorismo é uma forma de eu trazer a medicina para o mundo, aliviando o sofrimento, muitas vezes em escala, com tecnologias como essa. Por aí vai. Cabo é bom, viu, Cardinho? Diga aí. Não foi ensaiado não, prometo. Pois é, Cabo cara. é essa voz, velho. Cara, não sei, velho. Você tem alguma herança, DNA, algum radialista, alguma coisa Cara, assim, velho? não, velho. Mas eu sei que se tudo der errado, acho que dá pra ter um trocado como radialista. Acho que de fome é improvável. Bonita da porra, hein, Cardinho? Diga aí, velho. Imagina ele fazendo um ASMR. Agora eu vou abrir o seu coração. Eu vou gravar a voz do Afute, né? Pra ver se fica um pouco mais encantadora, né? Se pronuncia Afute. Afute, isso mesmo. É um nome em inglês, né? Que a gente adaptou pra isso, mas a ideia é justamente isso. É um nome tecnológico que remeta a essa questão do pé. Que muitas vezes... Afute é um produto da Look Inside. Isso mesmo. Plataforma de software com finalidade de uso aprovada pela Anvisa para a triagem de risco de pé diabético, a prevenção de amputação em pacientes diabéticos. Então vamos lá, vamos começar do começo. Perfeito. Certo? Quero saber um pouquinho da sua história. Quando foi e como foi que você tomou a decisão de que iria estudar medicina?
Nossa, cara, aí você foi realmente no começo mesmo. Cara, desde criança, assim. Não tem um momento da minha vida que eu diga, não. Pra mim sempre foi aquilo, cara. Era bem desde gurizinho, tem várias histórias até de família, que era médico, cara. Sempre quis. Isso nunca mudou, sabe? Eu acho que com o tempo eu fui conhecendo mundos do empreendedorismo, outras oportunidades, mas aquele negócio que eu falei lá do começo, lá da missão de medicina, sempre foi uma coisa que teve ali. Assim, não sei separar isso muito de mim, não. É uma boa pergunta. E aí você tomou a decisão, começou a estudar, beleza. Passou em Sim, medicina, foi isso mesmo. certo? E você me disse que você começou a empreender muito cedo ainda na faculdade. Como é que foi esse processo, assim? Cara, então, né? Acho que todo jovem, hoje em dia, né? E até gente que não é tão mais jovem assim, mas pega aquela mordida do negócio do empreendedorismo, né? Que você começa a perceber, pô, cara, eu consigo fazer coisas e eu consigo construir empresa, eu consigo gerar faturamento, eu consigo fazer muita coisa de diferente que às vezes não tá no padrão. Então, assim, na época, lá atrás, todo mundo já ouviu falar dessa parte de empreendedorismo, daquele do Érico Rocha, a parte dos infoprodutos, o boom que teve de cursos, gente vendendo curso desde R$ 200 até R$ 20.000 e por aí o mercado crescendo. E assim, eu como tinha 21 anos, quando eu comecei a ter contato com isso, acho que 20 ainda, no ano anterior, 2019, e em 2020 eu abri a primeira empresa, que era uma empresa de método de estudo. A gente trazia muito dos métodos de estudo um pouco melhores, mais efetivos cientificamente, para o pessoal da saúde para aprender a estudar um pouco melhor. Então, assim, a gente vendia esse curso. Era um curso chamado Flash Genius, que ajudava muito a montar flashcards, que é um método muito mais efetivo de estudar. E a gente, pô, ganhou um dinheiro com isso, ficou bem legal. Eu tava na época da pandemia, então o método de estudo digital cresceu pra caramba. E essa foi a minha primeira Mas isso empresa. voltado para quem queria fazer medicina ou quem já estava Quem na já faculdade? estava. Isso foi até uma escolha na época, que acho que eu fiz muito por causa do ambiente, que eu tava na faculdade de medicina, né? Então, assim, eu tava muito olhando para os outros colegas da saúde no geral, e até o pessoal já formado, que precisava estudar, precisava de um método de estudo mais efetivo, com menos tempo aprender melhor, e foi mais esse mercado aí que eu acabei indo atrás mesmo. Tá, isso aí durou quanto tempo? Cara, durou cerca de 1 ano e meio, eu diria. E no meio de 2021 foi justamente quando isso mudou. Foi quando eu parei, olhei para o trabalho que eu tinha feito e disse, cara, infoproduto não é para mim. Tipo, legal, acho que produtos de informação e de ensino e aprendizado são legais, fazem muita diferença, mas não é minha indústria. Tipo, eu gosto de construir coisas, eu gosto de fazer coisa com as mãos, eu gosto de mexer em tecnologia. Eu gosto de criar, validar, prototipar. E dá para fazer isso com curso, mas eu não queria fazer isso com curso. Eu queria fazer isso com tecnologia mesmo. Com software, com hardware, com o que tivesse. E aí foi quando eu comecei a ter um olhar um pouco diferente. Eu comecei a ver que dava para eu aplicar o que eu estava aprendendo na medicina. Já estava ali no meu 5º ano da faculdade. Perdão, em 2021 eu ainda estava no 4º ano da faculdade. E comecei a olhar, cara, o que é que eu consigo fazer aqui? Como é que eu junto tecnologia e medicina de uma forma que faça sentido? Então, foi aí que eu comecei a estudar o mercado de tecnologia médica e fechei a empresa que eu tinha de infoproduto. Tá. Aí vamos lá. Ok. Você começou ali 2021, 2022 mais ou menos. Você começou a olhar para a tecnologia médica Isso muito mesmo. mais na parte de software e de hardware. Isso mesmo. Ok? Tecnologia médica como um todo, isso mesmo. Tá. E como é que foi que nasceu a Look Inside? Muito bom. Cara, então assim, em 2021 eu participei de um evento que assim mudou minha vida, que foi justamente um evento organizado por um pessoal chamado HackMed. Até hoje tem uma grande amizade com a equipe líder de lá. É que hoje já não existe, mas na época juntou muita gente do ecossistema brasileiro de inovação em saúde. Então, desde a Fundação Alemã até o pessoal que já trabalhava na USP com isso, então nasceu ali dentro da Faculdade de Medicina da USP. E eles trouxeram um curso, cara, assim, era um evento mesmo, digital, associado a um curso, para você aprender a inovar na saúde, você aprender os métodos de inovação na saúde. Então, assim, foi o meu primeiro contato. Eles deram uma bibliografia de livro, eu li tudo aquilo ali. Eu comecei a cair nesse mundo de tecnologia da saúde. E de 2021 até 2022, até mais ou menos junho ali, foi só isso, cara. Foi só estudando, tentando entender como é que você saía. Pô, tem uma ideia legal. Como é que eu faço isso, dar dinheiro no mercado de tecnologia da saúde? Como é que eu escalo isso? Né? Então foi só estudando, livro. E em 2022 eu conheci meu sócio, que é o Ellerson Mello, nosso diretor de tecnologia até hoje, e que tem esse mestrado em Machine Learning e Visão Computacional, e juntos a gente criou esse projeto que hoje é a Luxide. Tá. Aí você conheceu ele. Como é que foi esse processo? Cara, um amigo nosso em comum apresentou a gente. A gente só ia criar um projeto em conjunto, e aí apareceu um programa chamado Startup Nordeste. Eu tava no meu 5º ano da faculdade, e esse programa dizia o seguinte, cara, a gente dá R$ 78 mil pra vocês tocarem esse projeto. E tipo, de bolsa mesmo, pra vocês dois tocarem isso por 6 meses.
Aí, pô, cara, vamos fazer, pô, 78 mil reais pro meu... Mentorias e tal. Isso, muita coisa. Exato, foi um programa excelente, o Sebrae, foi o começo do Luxai, se não fosse... Existe até hoje de mentoria para 5 startups do Rio Grande do Norte e Paraíba hoje. Perfeito, cara. Assim, eu digo que a Look Inside não existiria se não fosse o Sebrae, se não fosse o Startup Nordeste. Foi onde tudo começou. E foi o capital inicial para tornar tudo isso possível. Que assim... Aí, é. Pô, que massa, velho. E aí Cara. vocês começaram, ou seja, vocês entraram no Startup Nordeste só com a ideia. Só com a ideia, cara. Fase Assim, de ideação total. ideação total. E Tinha como é nada. que surgiu a ideia da Look Inside? O produto ainda não tinha sido feito, né? Ainda Isso? não. A gente... Então, É. e É uma aí... empresa de tecnologia América, ponto. Ponto. Exato. Não, assim, na verdade... e aí vem esse um ano que eu passei estudando, né, cara? Porque o que é que eu mais pegava? Justamente, cara, como é que funciona? Como é que funciona? Como é que a gente... O que é que a gente vai fazer? Como é que tecnologia médica deve ser feita? Então, assim, a gente tinha muito essas 3 etapas nessa metodologia que a gente trabalhava, que era problema, solução e modelo de negócio. Então, assim, a primeira coisa que eu via muito, cara, eu preciso encontrar um grande problema. Preciso encontrar um grande problema, uma coisa gigantesca, que esteja piorando e que a gente consiga fazer algo diferente, consiga resolver. E um problema que mais chamou atenção, capturou, assim, a gente, foi o do pé diabético. Fora essa questão das amputações, que eu já tinha conhecido por causa de uma professora minha chamada Carla Rezende. Por quê? Pegou. Pelo tamanho, cara. Assim, quanto mais a gente via o problema, a gente via diabetes como um todo crescendo, mas uma coisa bem específica, cara, o número de amputações por diabetes continua crescendo. Pô, por que o problema tá crescendo, cara? Por que isso tá acontecendo ainda? Por que tem tantas amputações? Por que a maioria delas é prevenível e não estão sendo prevenidas? Isso incomodou, cara. Até hoje incomoda. Eu acho que é por isso que a gente tá nessa até hoje, porque Apaixonado pelo problema. é o problema, exato. Então, assim, isso era o que os mentores mais martelavam na nossa cabeça e ficou comigo. Então, assim, a gente decidiu, cara, o problema tinha vários. Câncer de mama, que também era um que chamava muita atenção, estava chamando atenção, ainda hoje é gigantesco. Tinha outros que eram outros tipos de cânceres, tinha câncer de pele. Tudo isso também que a visão computacional tocava, né? Tudo que a gente conseguia usar a inteligência artificial. Mas a gente olhou o pé diabético e disse, cara, é aqui. Esse é o problema. Isso está gigante, está crescendo e a gente consegue fazer deixar um buraco. Pouca gente fala na mídia, na grande massa, né? Exato. Então, assim, às vezes também, eu gosto muito de grandes problemas e que a galera às vezes não tá olhando, sabe? Acho que isso foi uma oportunidade boa. E assim, o produto era uma coisa louca, cara. No começo a gente era uma câmera termográfica adaptável ao smartphone e a gente ia vender o smartphone misturado com a câmera e ia treinar inteligencial com câmeras termográficas que tinham um banco de dados minúsculo disponível, enfim. Era uma loucura. Aí, e com o tempo o produto foi desenvolvendo, né? Foi melhorando. O Startup Nordeste, o Catalisa CT, todos esses programas foram ajudando a gente a desenvolver essa tecnologia até chegar onde ela está hoje. Aprovada pela Anvisa e liberada para uso só com a câmera do celular. Tá. É claro na sua cabeça as fases do produto, assim? Em que momento vocês testaram o MVP? Cara, assim, eu acho que o MVP mesmo, com essa câmera termográfica, ele saiu ali ainda em 2023, né? No final ali, Sim. no começo de 2023. E ele, assim, eu acho que não é fácil você ter uma etapa clara, porque logo depois a gente viu que esse produto não quer dar certo, então a gente voltou pro laboratório, prototipou do zero e aí criou uma segunda versão que só usava a câmera do celular. E assim, é muito mais complicado fazer isso em tecnologia médica, né? É como eu digo também, que você tem 3 indústrias altamente reguladas, a nuclear, a aeronáutica e a pior de todas, que é a indústria médica. E você prototipar coisas com seres humanos é difícil. Assim, você tem que tomar cuidado como você faz isso. E acho que a grande conquista do Lockside é essa. Então, assim, eu vejo como o produto foi crescendo ao longo do tempo. Se você for pegar a primeira versão, era mais feia, com soco na cara, hoje tá até bonitinha. Mas, assim, é difícil você ver as etapas certinho, sabe? Você saber criar uma linha do tempo aí. É. Só pra deixar claro pra turma, velho. O que é o Afut? Perfeito. O Afut é uma plataforma de software. Vamos começar por aí. O que é que essa plataforma de software se propõe? Qual a finalidade de uso dela? Em pacientes diabéticos, ela detectar os pacientes de alto risco para amputação, baseada na foto do pé e algumas perguntas que a pessoa responde. Ponto. Isso é o que é o Afut e a sua finalidade de uso. Na prática, é um paciente diabético, um familiar, um agente comunitário de saúde, tirando uma foto do pé desse paciente, enviando essas fotos e essas informações para uma IA, que vai fazer uma pré-avaliação, e essa pré-avaliação é liberada para um profissional de enfermagem, fisioterapia ou até de medicina, que aí integra todo um ecossistema de avaliação para o gestor de saúde, que consegue ver quem são os pacientes de alto risco e localizar esses pacientes para fazer uma ação mais direcionada. Então, o Afut é isso, esse ecossistema para a identificação de pacientes de alto risco em uma determinada população.
Quando você apresenta Look Inside e o Afut é um produto Look Inside, isso é claro para a audiência? Eu acredito que sim. Isso foi um trabalho que a gente fez ao longo do tempo, né? Diferenciar o que é a Look Inside e o que é o Afut. Porque, assim, a Look Inside é uma fabricante de software, tanto que a gente já tem outros produtos. Mas o Afut em si é esse produto principal e pioneiro que foi quem abriu o caminho pra gente. Eu diria que principalmente isso. Ô, velho, qual foi a sensação que vocês tiveram quando vocês abriram a câmera do celular pela primeira vez e viu o negócio funcionando de fato? Cara, é loucura, cara. Você tem, claro, esse dia, assim? Temos sim, que foi a primeira vez que a IA começou a rodar. Nossa equipe de tecnologia virou à noite, né? Programando essa versão que finalmente tinha clicado, né? Assim, antes de você ter o produto, você precisa ver o produto na sua cabeça, né? Então a gente pensou, cara, o produto vai ser isso. Vamos fazer. Agora a gente já sabe exatamente o que a gente precisa fazer. A gente já tem a IA, já tem os modelos, já tem tudo. Vamos fazer. Então, assim, quando funcionou pela primeira vez, cara, foi uma coisa surreal. Foi uma coisa, assim, que encantou todo mundo. Você lembra, assim, onde é que foi, onde é que vocês estavam? A gente estava ali no Tiradentes Innovation Center, que a gente é empresa incubada por lá. Até hoje? Hoje a gente tem um ponto por lá no Tiradentes Innovation Center também. Estamos ainda no processo junto com o Grupo Tiradentes. É um ambiente bem legal para inovação. A gente começou a criar. Então, assim, quando a gente tava lá, quase expulsaram a gente naquele dia, tá tão tarde da noite, a gente continuou trabalhando em casa. E no outro dia a gente testou, funcionou, cara, foi um. Assim, é uma empresa muito engraçada, porque você vai chegar lá, na participação, tá um monte de gente descalça, né? Escaneando o pé. E é assim que a gente treina ali também com os próprios colaboradores, né? E só, assim, a usabilidade, não os pés dos pacientes diabéticos, né? E assim, quando funcionou tudo, cara, foi uma coisa mágica. Você olha assim, tipo, velho, finalmente, tá ligado? Tipo, a gente começa com a ideia, e quando o produto tá lá bonitão, funcionando, entregando o relatório, aí que é a coisa mais mágica de todas. E lembro claramente, eu acho que foi o momento mais transformador do Luxide. Esse foi o principal, e o segundo foi quando a gente foi aprovado na Anvisa. Que aí foi quando mudou o jogo. Todo mundo viu que aquilo ali não só era um produto que funcionava, mas que estava liberado para o mercado. Que aí é o grande diferencial da tecnologia médica, eu diria. Como foi esse processo? Cara, então vamos lá. Que aí você vai ter uma aventura que às vezes não é tão divertida. Bonita. É tão bonita. Não é Não é. bonita e não é divertida. Não é assim, tipo, não é tão. Não é aquela montagem do filme do Mark Zuckerberg, que, pô, todo mundo trabalhando, nada, tudo pronto, bonitão, né? Não, cara, é uma loucura. E assim, a legislação brasileira, tem alguns. Ela ainda tá um pouco atrás dessa parte de tecnologia médica, de software médico, de IA médica. É bonzinho, né, velho? Tá um pouco atrás. Não, eu sou. Vamos ser Vamos ser carinhosos. Quando a gente vai falar da tecnologia médica, geralmente no planeta inteiro, qualquer empresa pode submeter a um órgão regulador para você ter um produto no mercado de tecnologia médica. Faz parte. Ah, não, a empresa, ela tem um produto, ela cumpre os requisitos, está aqui, está aprovado, vai-se embora. Aqui no Brasil, você tem que fazer a empresa ela precisa desenvolver um tempão, um monte de documentos, sem faturar nada, tipo, ou seja, passar um tempão no déficit, já ter toda a equipe disponível, esperar uma visita da vigilância sanitária, a vigilância sanitária tem que aprovar, você tem que submeter à Anvisa aquele relatório da vigilância sanitária para você ter autorização de funcionar. E a partir dessa autorização de funcionamento, você começar o processo de desenvolvimento do software. Sim. Então, assim, é um processo gigantesco para uma coisa que podia ser em 2 meses, você precisa, às vezes, passar um ano inteiro. Então, assim, é extremamente burocrático. E até a forma de você trabalhar a tecnologia médica, que são de padrões internacionais, ela é extremamente complexa. Você tem um sistema de gestão de qualidade como eles pedem. Então, é complicado, cara. Assim, acho que esse trabalho da Anvisa é a diferença entre os homens e os meninos nesse mercado, mas também, às vezes, é desnecessariamente complexo. E é uma das grandes barreiras, velho. Foi uma das partes mais difíceis da Luxide. E assim, velho, todo mundo pulando de alegria quando finalmente saiu. Tipo, mudou a empresa, mudou como um todo. Hoje você tem quantas pessoas trabalhando? Cara, full time, eu diria hoje a gente tem 6 full time. E temos também 12 colaboradores no total. Desde da equipe que também trabalha na parte audiovisual, a parte jurídica, a parte financeira, até o pessoal mais in-house, que é o comercial, tecnologia, por aí vai. Então, assim, a gente com a equipe razoavelmente enxuta, a gente conseguiu fazer coisas bem interessantes. Você consegue trazer big numbers, assim, só pra galera ficar conectada? Massa, velho. Cara, assim... Como é que vocês estão hoje? Sim. Olha, a gente tá olhando para um faturamento projetado pro final do próximo ano, né? Entrando agora nesse setor público projetado de 20 milhões. Então, no próximo ano aí. A gente tem um mercado gigantesco, que os custos de pacientes diabéticos estão aumentando, então diversos planos de saúde já estão procurando o máximo possível para poder reduzir esses custos.
A gente tem, no Brasil, em 2023, tiveram cerca de 71 mil amputações, cara. E só pra você ter uma ideia, parece um número pequeno. Mas quando você vê um paciente diabético, que hoje a gente tem 21 milhões de pacientes diabéticos no Brasil, ele vai custar ali cerca de R$ 2.800 por ano. Ele é um paciente razoavelmente barato. Mas esse paciente, quando ele é amputado, ele passa a custar R$ 181.000 por ano. Então você tem um aumento gigantesco. Então, cada amputação dessa, você tem um paciente que passa a custar isso aqui, ele custa assim todos os anos. Sim. Então, você tem um custo gigantesco que é evitável. Então, é muito desproporcional o número desses pacientes e o problema que eles trazem. E como é que vocês cobram, hein, Hermílio? Cara, a gente Como é faz... a precificação de Tem vocês? 2 formas que a gente precifica. Então, por exemplo, para o paciente diretamente, que a gente está lançando agora, a gente vende um preço da avaliação. Então, um paciente diabético, ele chega de casa, ele faz o exame, ele tira as fotos, ele responde as perguntas, ele recebe uma avaliação emitida pela equipe credenciada nossa, e ali a gente cobra um valor pela avaliação em si, que a gente está agora precificando ali em cerca de R$ 149 por avaliação, que ele já recebe o laudo, toda a orientação, um exame de risco para o pé diabético. E a gente também licencia para os planos de saúde por modelo por pessoa. Ou seja, cada pessoa ali dentro daquele plano de saúde que está credenciado no sistema e que recebe essas avaliações de número liberado, a gente cobra também um valor por pessoa, que aí varia na faixa de preço pela população dos pacientes. Como é que é seu processo de prospecção? Muito evento, né? Muita coisa assim. Para o paciente é um pouco diferente. A gente já está apresentando, por exemplo, no último congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, o último congresso de tecnologia, né, o CITEC, eles apresentaram nossa tecnologia, já está sendo de conhecimento da equipe da Sociedade Brasileira de Diabetes como um todo. E a gente faz muito isso também, de informar os profissionais para que eles recomendem nosso exame. E também tem a parte de estar muito presente em eventos da indústria. Então, por exemplo, a gente foi destaque no Hospitalar 2025 esse ano, estávamos lá presente, prospectando diversos planos de saúde e outras instituições. Também o Web Summit Lisboa, como a gente já participou, a gente vai participar novamente esse ano, já chama a atenção dessa comunidade internacional. Então, prospecção eu diria que é muito por evento, né? Então, assim, tá presente nesses lugares onde a equipe da saúde também tá. E qual o principal desafio de vocês hoje? Cara, assim, você pergunta como a FUT do produto ou da empresa, da Luxide? Tudo separado. O seu, o da Food e da Lux Inside. Massa, massa. Vamos pelo mais fácil, porque é o que já tá mais direto, né? Que é o AFUT. Cara, o maior desafio do AFUT hoje é escalar. Porque finalmente a gente teve o que a gente queria, a aprovação da Anvisa. Agora o maior desafio é ele entrar no máximo de ambientes possíveis com a finalidade de uso que ele tem. Então é demonstrar esse valor, prospectar e sair entregando isso o máximo de valor possível. O AFUT foi o primeiro produto da Luxide. De certa forma, o que a gente mais queria era validar o nosso pipeline de produto. Diante da Anvisa, diante do mercado, dizer, olha, a gente consegue pegar de uma ideia e entregar um produto ao mercado completamente. Então, a Look Inside, na minha opinião, é essa fabricante de software médico que eu vejo nos próximos 10 a 20 anos fabricando diversos tipos de inteligência artificial para a saúde, especializada nisso. Tem muitas inteligências artificiais que a gente está construindo e que vão chegar ao mercado do mesmo jeito que o AFUT chegou. Foi o primeiro. Agora vamos começar uma linha de produção de produtos que vão ter a mesma proposta. Então esse é o grande desafio da Luxide. É ter esse futuro, é ter essa estratégia de mercado mais continuada. E pessoalmente, o meu maior desafio é ser esse tipo de empreendedor, cara. É crescer como empreendedor em tecnologia da saúde. É dominar essa indústria de tecnologia médica, que é complexa, mas justamente por ser complexa é muito boa. Acho que a barreira de entrada é alta, então mantém muita gente ali do lado de fora. O maior desafio hoje é justamente descobrir, aprender como construir uma empresa de tecnologia de saúde de grande porte. Mas, Hermílio, velho, vamos lá. Diferente, né, velho? Diferente, é loucura. Cara, pô, você é um cara aí de 26 anos. 6 Um anos. cara casado há pouco mais de um ano aí, Isso aí, né? Seu quase. filho com 6 meses. Isso aí. Você é um cara que tenho certeza que não foi ensinado a empreender. Não, Você não foi ensinado a empreender, não. né? Nem na escola, nem na faculdade, nem nada disso. E você é um patinho feio. É isso mesmo. Você é um cara completamente fora da curva, fora dos padrões, né? Qual foi o seu desafio nessa jornada, assim? Porque, primeiro, empreender no Brasil não é fácil, empreender em Sergipe é mais difícil ainda, né? E principalmente numa área tão específica, tão diferente, tão grande, né? Talvez. Como é que é isso para um
um jovem empreendedor sergipano aprender a fazer isso? Como é que foi essa sua jornada, velho? Cara, é solitário, velho. Eu acho que você também conhece isso, né, como empreendedor. Você já deve ter, por todos esses motivos que você me falou. E eu ainda adiciono mais um, cara. A medicina é extremamente hostil a isso, muitas vezes. Assim, acho que o caminho, quando você entra na faculdade de medicina, ele é quase que desenhado pra você. E o que é esperado é que você siga ele de uma determinada forma e não saia muito dali. A mesma formazinha. Exato, A a mesma receitinha de formazinha. bolo. Exato. Que cada dia mais vai se tornando obsoleta, mas como tudo na vida, ele só percebe que é obsoleto quando tá tarde demais. Então, assim, por aí vai. Então, assim, quando a gente for olhando, foi muito, a parte mais Muito bom. solitária, velho, é você pensar diferente, velho. É você olhar pra medicina como um todo e não ver só aquela parte que eu falei da profissional, da acadêmica, mas olhar o fundamento da medicina e conseguir aplicá-la de uma forma diferente e fazer isso quando você é jovem na indústria ali. Então, tipo, você não é a grande referência, você não é o titãzão ali, o chefe da sociedade médica mandando ali, dizendo que agora vai ser diferente. Você é um cara que tá ali por baixo tentando fazer diferente. Então, você vai contra muito o espírito da medicina vigente. Cara, de Sergipe, a gente teve essa dificuldade de começar a se integrar nesse ecossistema de tecnologia da saúde. Então, é um desafio gigantesco. Imagina. Então, muita ida para São Paulo, muita ida para Rio de Janeiro, muita ida viajando no Brasil todo. E muito disso também, graças a Deus, teve o apoio do Sebrae para poder chegar lá. E foi isso assim, que eu trago como grande diferencial, mas fundamentalmente, cara, tende a ser uma experiência solitária, de você pensar diferente e de você muitas vezes ter bons modelos, bons ídolos ali de conquista pra você querer fazer igual. Você lembra, assim, uma passagem, um momento que você pensou em desistir? Cara, antes do produto ser aprovado, a gente tava num momento muito complicado. Tipo, de dizer, cara, a gente passou esse tempo todo. Então a Luxado começou em 2022, a gente tá em 2025, né? Foi aprovado esse ano. Cara, já temos quase 3 anos nisso. Tipo, beleza. Quando você olha pra medicina, tem o caminho tradicional ali. Eu podia estar tocando minha vida em outro mundo completamente diferente da medicina. Meu sócio também podia estar crescendo lá, podia estar procurando emprego na Google, no Microsoft, onde quer que seja. E a gente tá aqui, tipo, quebrando a cabeça com isso, tentando fazer funcionar. Cara, e se não for aprovado? Tipo, Sem botar dinheiro no bolso? sem botar dinheiro no bolso, nada. Porque não pode vender antes de você ter um aviso. Tipo, cara, não Sim. tem nada. Tipo, essa porra não anda, o negócio, o trabalho vai crescendo. Então, assim, eu acho que Um monte de oba-oba, um monte de tapinha nas costas, mas o recurso mesmo, você vê a empresa dando lucro ali, ainda não chegando. Então, assim, você começa a olhar, cara, já chega uma hora que você diz, velho, o que é que eu tô fazendo aqui, tá ligado? Então, assim, até foi quando essa aprovação chegou que tudo virou. E aí a gente começou a finalmente ver a validação externa que também dá esse feedback pra gente continuar trabalhando. Então, assim, com certeza já teve vários momentos que a gente parar e olhar e dizer, cara, isso não vai dar certo não, velho. Vamos fazer outra coisa. Mas alguma coisa dizia pra gente continuar e estamos aí até hoje. sabe o que eu tô mais curioso, velho? Vá, manda aí. Eu tenho uma teoria que eu levo pra minha vida que está tudo conectado. Hum. Não existe separação entre vida pessoal e vida profissional. E aí eu vejo, você parece ser um cara muito disciplinado, né? Um cara muito, né? Quando você coloca uma coisa na cabeça, assim, pelo menos a leitura que eu tô fazendo. Minha mulher diz teimoso. Minha mulher diz teimoso, né? Teimoso é a palavra que ela usa. Estamos nos conhecendo agora, né? Não posso, né, Ricardinho? Não posso ser tão invasivo com o nosso convidado estreante nas nossas vidas, né, Ricardinho? Mas sim, você parece ser um cara bem teimoso. E aí, meu irmão, a pergunta que eu faço você é um cara tão novo, né? Eu tô tentando extrair da sua cabeça e do seu coração. Eu tô tentando extrair da onde é que veio esse mindset para você, umas pessoas diriam que buscar sarna para se coçar tão cedo. Outras pessoas diriam que essa estrutura tão madura, tão cedo assim, né? É isso que eu quero entender, a essência do empreendedor, entende? Porque quando eu vejo um empreendedor tão novo conquistando o que vocês estão conquistando, e só para deixar claro, viu, gente?
Na minha humilde opinião, estamos diante da construção da maior startup sergipana, quiçá uma das maiores do Brasil. Tá? Porque, veja, a solução é genuína, tá? A solução é genuína. O negócio é genuíno. O negócio é verdadeiro, certo? Quando você consegue resumir ele em um post-it. Quando você consegue resumir ele em uma tweetada. É X agora, né? Não sei. Por aí, uma vai. xada. Tá no meio aí. Faz sentido. Faz sim. Quando a gente pergunta qual foi o problema que eles identificaram de mercado, e todo o papo que a gente está construindo agora, você vê um empreendedor apaixonado pelo problema. Ele fala muito mais do problema do que a solução. Quando você pega um empreendedor que está sempre falando da solução e criando vários e vários argumentos para justificar por que daquela solução foi criada, tenha certeza que tem coisa errada ali. Não que ele está errando, mas que é uma solução que o cara ainda está descobrindo qual o diferencial de fato dele do mercado. Quando você vê um empreendedor, primeiro, que ele é focado muito no problema, falando só do problema, né? E ele consegue resumir a solução de maneira simples, né? Do tipo, é um software para triagem de risco do pé diabético, usando inteligência artificial e a câmera do celular. Acabou. Isso aqui tem 180 caracteres. Cabe numa tweetada, cabe num post-it. E aí, meu irmão, quando eu vejo um cara tão novo, certo? Um empreendedor tão novo, que tem esse nível de maturidade, eu tô tentando extrair daí de dentro, você ainda tá na frente. Cara, Mas eu vou conseguir, eu sempre consigo. até eu tô curioso. Não é claro que eu não vou conseguir. Né? Eu tô tentando extrair a essência do empreendedor, Massa. do porquê. Por quê? Ah, não, beleza, porra. O diabético, as pessoas, a saúde, a medicina, etc. Mas por quê? Tem um porquê forte aí. Sim. Né? Tem um porquê forte. Né? Tem um porquê do patinho feio que tá virando cisne. Rapaz. É isso que eu quero entender. Pode se abrir, velho. Se abre, velho. Sim, senhor. Agora até eu tô curioso com sendo isso aí, velho. Cara, não sei, mas vamos imaginar, sei lá, outros empreendedores, né? Outros potenciais empreendedores, as pessoas que estão chegando aí, tipo, o que é que eu acho que eu poderia espelhar no que eu venho vivendo nesses últimos anos pra eu ver uma pessoa chegando nisso aí? Cara, eu acho que é muito esse fogo de querer construir algo grande, cara. Assim, eu acho que a gente tem aqui em Sergipe a ideia de ser pequeno, mas eu sempre tive uma visão meio contrária, que é dos menores lugares são as maiores coisas, né? Tipo, é da menor vila que sai o maior profeta. Então, assim, eu acho que quando eu tava pensando de Sergipe, eu sempre vi Sergipe com o potencial de ser o maior, o estado líder do país no sentido de muita coisa. Então, assim, eu vejo esse potencial de ser pequeno, às vezes ajuda muito mais do que atrapalha, porque ser grande também significa que você não mexe rápido, né? Então, assim, eu não vi Sergipe como impeditivo, e hoje mesmo eu tava pensando, cara, não quero sair de Sergipe, quero continuar por aqui. Apesar de todas as oportunidades que podem abrir outro lugar. Então, assim, acho que para um empreendedor é ter muito essa motivação pelo desafio, uma motivação irracional pelo desafio. Acho que é irracional mesmo, que é tipo... É psicopática, né? Uma motivação perturbada pelo desafio. Pô, você é Iron Man, cara. Você não pode falar nada. Você é o maior masoquista aí dessa história toda. Mas, assim, eu falo essa motivação meu... Porque, assim, na Luxide, tem um livro, a biografia de Steve... abrindo, viu, Ricardo? Cara. É por aí. Tá? Lá ele, né? Vamos lá. A Luxide... Tem a biografia de Steve Jobs. É maravilhosa quando ele fala muito de como ele selecionava pessoas, né? E ele, baseado ali, mais ou menos, eu fui trazendo isso na filosofia do Luxide de 3 tipos de jogador, que é o jogador Série C, Série B e Série A. O jogador Série C, isso em qualquer área da vida, né? Mas a gente traz para o contexto da Luxide. O jogador Série C, ele tá motivado pela estabilidade. Ele só quer estar ali com o dele garantido todo mês. Enfim, aquela estabilidade. Ele não quer que mexa nada. Ele só quer estar quietinho ali no cantinho dele. Se ele pudesse virar um funcionário fantasma de uma empresa e ninguém mais olhasse pra ele pudesse ficar o máximo escondido, ele ficava. Esse é o jogador Série C. Ele só quer estabilidade, mais nada. Só isso. Só ganha o dele certinho todo mês e ninguém mexa mais nele. E assim, esse é o cara mais difícil de você extrair qualquer coisa de útil, né? Porque assim, ele vai fugir do trabalho quando puder. Ele vai fugir de qualquer tipo de coisa. Se não ficar em cima, ele não produz. E isso
jogador Série C. Ele Série C por motivo. O jogador Série B, a gente vê muito isso no Luxide como um cara um pouquinho mais acima. Ele é o cara motivado pelo status e pelo poder, pelo dinheiro, por aí vai. Enquanto ele vê que aquela conquista, aquele trabalho, aquele esforço vai gerar para ele um retorno nos olhos dos outros, enfim, naquela status social dele, ele vai estar fazendo. Ele vai virar noite, ele vai trabalhar mais, ele vai fazer um extra. Mas no momento que ele vê que aquilo ali não vai beneficiar ele pessoalmente, tá fora. E esquece, vira as costas e vai para outro projeto. É um cara que trabalha mais de jogador Série C, mas ele ainda não é um jogador Série A. O jogador Série A é aquele que a gente acredita que é motivado pelo desafio. É aquele que tá fazendo uma coisa que ele não sabe se ele consegue fazer. Ele tá fazendo... não, e assim, é uma coisa que é meio natural do ser humano, eu acho isso, mas irracional, da mesma forma, que é você olhar, cara, eu não aceito que o problema do pé diabético seja maior do que eu. Eu não aceito que esse problema seja irresolvível e que eu não consigo criar uma forma engenhosa de resolver isso, ou pelo menos fazer aquele 20-80 que vai mudar o problema para sempre. Então, assim, tipo, acho que essa raiva do desafio, essa motivação pelo desafio é um dos principais fundamentos por trás do Luxide e o grande filtro pelo qual a gente seleciona todo mundo para estar junto com a gente nessa jornada. Então, estamos chegando aí a algum lugar. Por trás da Luxide A motivação do desafio. ou por trás de Hermílio? Os dois, né, cara? Eu acho que, assim, eu fui trazendo junto, assim, a gente na equipe, esse mesmo espírito. E como diretor executivo, como CEO, eu procuro estar liderando com esse mesmo espírito. Então, assim, eu acho que a Luxide tem um futuro brilhante pela frente, e muito maior do que Hermílio. Mas, assim, como líder, eu procuro trazer esse espírito de motivação pelo desafio. Então, manter acesa essa chama aí que, primeiro, realmente tá acesa em mim. Quando lá atrás, em 2021, eu olhei e disse, não, cara, eu vou crescer no mercado de tecnologia médica simplesmente porque é desafiador, porque era o mais difícil. Era isso, era o mais difícil que eu conseguia imaginar. Naquele lado nuclear, aeronáutico, eu olhei a medicina, cara, vai ser a medicina, eu vou empreender em tecnologia médica. É bom, cara, é bom demais. E por aí vai, estamos chegando aí, não sei se tá chegando onde você quer, mas é mais ou menos por aí. Hermílio, velho. Satisfeito, Ricardinho? Intrigado. Intrigado, vixi. Por que intrigado? Intrigado. Não sei, Bruno, quando a gente vê um cara muito novo assim, com uma cabeça muito pra frente, a gente O fica... que é um cara muito novo pra vocês? A partir de que Idade, idade pô. o cara faz uma coisa muito Idade louca? Isso não é... Mas é uma, assim, Nossa, um cara novo, pô. Sim, a partir de que 26, idade o cara pô. deixa de ser novo pra isso? Tipo, Mas Mas olha, você vê como pegou nele esse negócio da idade, que já deve ter ouvido umas coisas assim, isso, né? não, mas é uma coisa curiosa, Não, claro. porra, meu amigo. Se eu tivesse com 26 anos, com a É. cabeça desse bicho. Sim, mas é isso que Esqueça. isso é uma dúvida que eu acho que a gente tem às vezes. E, poxa, sei lá, cara, tá É casado. um elogio, viu, pô? Não, massa, pô, mas é uma provocação até pro mundo. Porque, tipo, pô, quando foi que a gente transformou um cara de 26 anos como novo demais fazer uma coisa dessa, velho? Cara, você vai pegar na história, os caras de 26 anos já estavam coroa velho com não sei quantos Eu fios. sei disso, mas resolvendo- não é pra... Alto lá. Sim. Vamos corrigir. Eu não disse que você é novo demais para Sim. fazer o que você está fazendo. Não, é isso mesmo, não. Eu disse entendo que isso você mesmo. é novo demais para ter essa segurança e essa responsabilidade que você tem, irmão. Cara, historicamente, Sacou? essa idade gera uma idade de você ter certas realizações. Pô, como foi, acho que foi Júlio César que olhou para a estátua de Alexandre o Grande e disse, cara, eu sou um fracasso porque o Alexandre o Grande tinha feito um monte de coisa. Já tinha conquistado praticamente o mundo inteiro com 23 anos, tá ligado? Tipo, eu entendo 100% o que você tá dizendo assim, mas eu acho que isso até é uma provocação para muitos jovens, de cara, não tem... A partir a única restrição que você tem realmente de fazer coisas grandes é aos 18 anos, porque antes dos 18 anos você não pode assinar muita coisa. Mas a partir dos 18 anos, cara, tá pra jogo, tipo, e tem muito empreendedor fantástico, velho. Ô, Emílio, velho, talvez... só complementando aí. Pra Não, gente encerrar e eu esse só tópico, soltei isso aí porque eu ouvi, eu fico curioso com isso também, cara, eu fico muito curioso porque com isso. eu sou o Peter Pan. Eu tenho síndrome Sim. de Peter Pan. Hum. Tenho 40 anos, meu amigo, não me enxerga com 40 anos, não. Me enxerga Perfeito. com 20 e pouquinho, velho. Isso mesmo. Juro? Você sabe disso, né? Sim. Ainda bem, ainda bem. Se eu chegar mesmo. com 80, com as cabeças achando que eu tenho 40, meu bicho vai pegar, viu? Mas, Emílio, vamos lá. Uma provocação, velho. Por que as instituições de saúde sergipanas não foram as primeiras a te contratar, velho? Cara, assim, eu acho que a gente em Sergipe tá fazendo esse movimento de adquirir mais tecnologias. Eu acho que assim, de ser...
é uma boa pergunta, assim, no longo prazo, mas eu acho que por causa desse ambiente de tecnologia da saúde, eu cheguei mais rápido em quem estava longe do que quem estava perto. Porque, assim, aqui a gente não tem um ambiente de inovação de saúde tão avançado. Então, assim, para eu chegar e fazer uma apresentação como hoje eu já fiz para muitas instituições de saúde daqui de Sergipe, demorou mais do que eu fazer lá para o Hospital Moinhos de Vento, do que para o Albert Einstein, porque tava ali na fila, né? Tava todo mundo ali já no mesmo ambiente. Então, assim, às vezes é o ambiente de inovação de saúde, cara. Mas hoje, assim, a gente tá tendo um excelente apoio das instituições de saúde aqui de Sergipe. Embora a gente ainda sinta que possa se desenvolver melhor esse ecossistema. Mas contrato assinado, não. Contrato assinado em muito breve, se Deus quiser, com alguns bem grandes aí. Esperamos estar anunciando aí coisa Político, boa. viu, velho? Porra, velho. Vendedor pesado. Pô, vendedor sim, vendedor sim. Vendedorzinho fino, vixe Maria. Botei ele numa cocó, meu. Saiu. Eita pé, meu. Eita, até tomei aqui, olha, rapaziada. Respingou. Respingou. Fique nervoso não, meu amigo. Eu te disse que era sem roteiro. É isso mesmo, velho. Pois é, Bruno. Viu, brother, pra gente fechar. Não, manda bala, cara. Assim, tô às ordens. Quem é Hermílio? Sem dizer o que ele faz. Cara, motivado pelo desafio, que tende a procurar problemas grandes pra resolver e que é o pai de um menino lindo e esposo de uma mulher mais linda ainda. Eu diria que isso, eu acho que isso não é o que eu faço, né? É realmente que eu sou. E se Acho que você seria pudesse isso. pegar um corte da sua vida, certo? E botar numa moldura. No auge dos seus 26 anos, meu amigo. Que corte seria esse? Cara, eu acho que seria realmente eu fiz um pitch, né? Que chama aquelas apresentações lá, ali na Fiesp, que foi justamente um prêmio que a gente recebeu da NTT Data. E eu acho que assim, esse foi um momento que eu parei e olhei pra mim e disse, cara, realmente era aqui que eu queria chegar. Tipo, eu queria estar levando minha empresa, um grande desafio assim pra frente. Você sempre vai viver com o mesmo uniforme, que é um blazer lá, calça jeans e uma camisa social. E assim, era aí que eu queria chegar. Eu acho que o auge realmente seria aquele momento numa das maiores instituições do Brasil, que é a Fiesp, apresentando o nosso projeto para uma banca de plano de saúde assim, extremamente validada. E, pô, finalmente vendo que o negócio foi para algum lugar. Então, assim, eu diria assim que hoje esse é uma das maiores realizações e poder representar o trabalho que a gente tá fazendo, cara, assim, de todo mundo que tá ali na Luxide, levando esse projeto para frente. Esse seria o recorte que eu daria, esse momento aí. Muito bom, meu irmão. Uma pergunta, Ricardinho Sá. Grande Ricardo. Manda aí, Ricardo. Você fez uma consideração tão boa que deu uma discussão completa. A clássica pergunta, onde é que você se vê daqui a 5 anos? Pô, cara, boa pergunta. Assim, eu acho que tem um prazo da existência que em 10 anos você consegue fazer qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa. Pô, em 10 anos você consegue pisar na Lua. Em 10 anos você consegue ir pra Marte. Eu vou só ver o que tá se fazendo hoje no espaço, né? Em 10 anos você consegue fazer qualquer coisa. Você consegue ficar bilionário. Você consegue, pô, virar campeão olímpico de alguma coisa. Acho que 10 anos dá pra fazer qualquer coisa. Então, assim, eu comecei em 2021 a trabalhar com a indústria de tecnologia médica, a entender um pouco mais sobre isso. Cara, em 5 anos, velho. Cara, eu quero estar grande na indústria de tecnologia médica internacional, velho. Eu quero estar lá desde Boston até a Suíça, trabalhando com tecnologias médicas de ponta, levando essa parte de IA para a saúde para o próximo nível, que é o que todo mundo sonha. Ter um médico, não precisar agendar uma consulta, mas ter um celular o tempo todo. E tá avançando isso aí, cara. Tá bem ali sentado na ponta desse movimento. Esse é onde eu quero estar em 5 anos. Sociedade médica tradicional não tem medo de você, não. Vocês. Até agora ninguém me caçou, não. Até agora ninguém foi me prender, não. Assim, eu acho que a medicina tá mudando por muitos motivos. Acho que a medicina, como a gente conhece, ela foi muito a profissão do século XX. Naquele padrão da profissão do conhecimento. Né? Que isso mudou. Tipo, é só ver. Hoje, você for trabalhar com médico em qualquer ambiente, você vai ver muito mais processos burocráticos, às vezes, do que processos científicos. Então, você vê que você está sendo quase que transformado numa engrenagem naquele sistema um pouco mais crescente. Então, o médico, ele tá mudando. Eu acho que é só uma oportunidade de fazer uma coisa diferente, cara. Tipo, não dá pra você ficar olhando pro passado, querendo fazer uma medicina diferente. Por aí vai. Não sei se isso pisa no calo de muita gente, mas eu acho que até os médicos querem ver uma coisa diferente, cara. Até os médicos querem ver a medicina
um pouco mais acessível. Esse tipo de inteligência artificial, ele não substitui médicos. Ele ajuda a expandir a capacidade médica de aliviar o sofrimento associado à doença. Sensacional. Valeu, Ricardinho. Demais. Mais um. Mais um. Turma, começo a acreditar que o Foguete Sem Ré é um documento do registro da história empreendedora do povo sergipano, da inovação, né, do nosso estado, do ecossistema de startups do nosso estado. Que orgulho demais, que orgulho gigantesco ter batido esse papo com você. Não estou tão atuante no ecossistema sergipano, mas acompanho, faço parte dos grupos. Já tem um tempo que escuto o nome de vocês, que escuto sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo, de maneira muito genuína, muito humilde, com toda a pureza da alma, que eu puder ajudar, participar, influenciar, incentivar, conectar. Estou 100% à disposição de vocês, né? Que orgulho ser sergipano como vocês, meu amigo. Vocês, de coração, velho, de coração, de novo, pra mim, vocês serão a maior startup, a maior empresa de tecnologia da história desse estado. Vocês vão transformar Sergipe, vocês vão trazer renda para Sergipe, vocês vão colocar Sergipe no mapa de inovação, de tecnologia do mundo. Tenho certeza absoluta disso. E parabéns, obrigado aí pela sua disponibilidade, pelas suas risadas, pela sua voz bonita, pelo clima leve. E é isso. Sim, senhor Bruno. O foguetão é seu, meu irmão. Muito obrigado por estar por aqui. É uma honra fazer parte tanto desse podcast como de Sergipe. Estamos às ordens. Valeu, turma. Foguete Sem Ré, mais uma vez é isso. Não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, com sua família, com sua turma, com seus colegas de profissão. É isso, valeu, obrigado. Fui.